Bom dia em modo audível. Bom dia. Muito bom dia em modo. Espero que muito audível. Está tudo bem com vocês desde ontem à noite? Que eu já larguei isto ontem à noite. Eu venho só contar como está as minhas coisinhas dos doces. Portanto, eu ontem tinha dito que dava uma volta quando chegasse a casa e depois uma volta antes de me deitar à massa folhada, mas não porque eu cheguei um bom pedaço mais tarde a casa do que aquilo que estava à espera e então já não deu. Então tem só mais uma volta e hoje logo que me levantei, às 7. Aliás, ainda nem eram 7, pois, porque estamos na era do verão, não é verão, mas estamos na época de verão e eu, na época de verão, eu acordo entre as 6 e as 7 e já é dia e então, amores, que não parece mal eu levantar-me, dizia eu ontem, e é assim que eu sinto. E continuando, pronto, então a massa folhada tem neste momento 3 voltas, falta uma, eu daqui a pouco, portanto eram 7 e pico, eu estava a dar a terceira volta e depois, 4 horas depois das 7 é pelas 11, portanto eu... Antes do almoço dou mais uma volta, que é para logo a seguir ao almoço fazer os palmiers. O bolo de cenoura não está ainda feito, mas há de estar feito daqui por uma hora, porque eu vou logo a seguir a fazer estas histórias, vou a tratar dele. Já o bolo que eu fiz ontem, pois que eu esqueci-me de deixar menção, esqueci-me de falar mais acerca de... Não, de falar eu disse tudo. Eu acho que sim. Eu revi as minhas histórias, sim, eu revejo sempre as minhas histórias. Mas ontem eu falei aos boés e agora estou meio que... Mas eu disse que o bolo era bom. Pois eu fiz uma dancinha com o pratinho, sim, com o garfinho. Um pratinho numa mão com um bocadinho de bolo e no outro, que podia ser um bocadão, mas calhou de ser um bocadinho também. Ainda bem que não era um bocadão, senão caía no chão com a parvoeira com que eu estava, né? Então... E epá, é muito bom mesmo. Hoje ainda está melhor, lá está. Eu até estou um bocadinho arrependida de não ter feito o bolo de cenoura ontem, porque hoje estaria melhor. Eu até estou a ver se vou já fazer o bolo, que é para ter, como as minhas pessoas só vêm à noite, o bolo tem muitas horas para apurar os sabores. Bom, então, até logo, acho eu. Não é até logo, é até agora, porque eu venho só dizer que decidi colocar cobertura de chocolate somente. Coloco somente cobertura de chocolate, não vou pôr frutos secos com mel e manteiga. Em meio bolo e em meio bolo cobertura de chocolate. Não vai estar num todo cobertura de chocolate em cima do bolo de cenoura.
Pois é verdade, sim, senhoras e senhores. Uau, Golden Hour. Uau. Ela. Olha, já ficou mais amarela. Bem, continuando, então, eu já fiz os palmiers. Estão uns mais queimados que outros, ou uns mais assados que outros, ou pronto, olha, paciência. Eu comi os feinhos, portanto, comi os dois dos cantinhos dos terminais. Comi-os eu. Depois comi. Então, ora essa, também tenho direito, não é? O que é que eu tenho mais para dizer? Já fiz a cobertura de chocolate, já coloquei por sobre o bolo, espero que esteja bom. Desmanchou-se um bocado, não cresceu. Às vezes parece que quanto mais a gente... é mesmo assim, não é a vida? Quanto mais era preciso, que as coisas ficassem bonitas, menos eu consigo isso. Mas pronto, calhar também ponho as expectativas muito lá em cima e depois nada me satisfaz. Também pode ser isso. A esperança é que saiba bem, na mesma, não é? A esperança é que saiba bem, pois estou a contar com isso. O bolo que fiz ontem, o amêndoas e... farinha de amêndoa e limão, está espetacular. É bom que se farta. É maravilhoso. Por falar nisso, tenho que ir tirar os morangos do frigorífico, que eu não acho assim muita piada aos morangos. E também tenho que os ir arranjar. Não acho assim muita piada, mas se calhar é melhor só na hora. Eu não gosto muito de arranjar os morangos, nem de os lavar muito tempo antes de serem consumidos, porque estragam-se. Logo recebem a umidade da água e ficam desengraçados mesmo, sem graça. E também, se retiro o pedúnculo, começa a desidratar. E então, mais daqui a bocado. Se calhar até a seguir ao jantar eu faço isso. Capaz de ser melhor. Olha, venho agora aqui numa coisa diferente. E no mais, não foi um dia ocupado, ia dizer mais ocupado, mas não foi um dia ocupado. Eu vou fingir que aquela pilha de almofadas não está ali. E espero ardentemente que quem quer que veja esta história também faça por nós ver. Ou finja, ou coisa assim. Eu tinha uma coisa para dizer, pá. Eu tinha uma coisa para dizer que até era fora isto. De tudo, de domingo, de ser domingo e das minhas pessoas virem cá e não sei o que. É uma coisa qualquer que agora não me lembra. É uma chatice, não é? Às vezes não ter assunto traz assuntos. Às vezes que eu já expus aqui essa ideia. É verdade, eu estou assim que é para não se ver as almofadas. Não me lembro qual é o assunto. Vamos ter um bom serão. Lembrei-me de pedir também que se ignore a mancha branca no meu queixo. Eu não sei o que é aquilo. Eu só comi os palmeiras. Não sei porque é que ficou aqui branco. E comi sopa, que não é branca, é amarela. Comi sopa há bocado, acabei de fazer a sopa. Tinha fome, comi sopa. Com o jantar
É mais daqui a bocado. Comi sopa. Há modos que lanchei sopa, vá. E não sei, portanto, pedir que se ignore é pedir, na verdade, que se vá ver. Boa noite, ainda cá venho hoje. É verdade, sim, senhoras e senhores. O bolo de cenoura está espetacular, está tão bom. Pá. Afinal, é tão bom. Eu normalmente gosto imenso daquele bolo. Ou seja, eu gosto imenso daquele bolo, sim, gosto imenso daquele bolso. Gosto imenso daquele bolo, não é porque sim, é porque o bolo é mesmo bom. Ou seja, eu gosto daquele bolo. O que eu quero dizer é que eu gosto daquele bolo e normalmente ele calha bem, afinal. Eu vi o baixinho e pensei, bom, isto está para aqui um pneu de carro, com certeza, uma borracha. Pensei eu. Mas não, está mesmo, está fofinho, está úmido, está maravilhoso. O molho também ajuda bastante. Mas o bolo só sem molho também é muito bom. Então pronto, calhou bem. Eu já tinha visto aquela reação em outras vezes, em outras ocasiões. Estou a falar agora da sangria. Os frutos, eu não sei se são os mesmos que sobem e descem, não consegui ter essa certeza. Pronto, tinha que estar muito mais tempo a olhar para aquilo. Mas seja lá como for, há frutos que vão subindo, há frutos que vão descendo. Aquilo é por conta do gás, com certeza. O gás vai subindo. Não, o gás só desce, não é? Não, o gás sobe. Não, o gás sobe, então deve ser uma coisa assim. Ele vai fazendo assim. Depois falo subir e depois há uns que faz descer, depois uns sobem e outros descem. Deve ser isso, com certeza. Quer dizer, deve ser isso com certeza. Eu não tenho certeza de nada. Eu só acho muito agir e até gostava de saber porque é que aquilo acontece, mas não vou saber. E achei muito agir mesmo. E os palmeiras também estavam muito bons, mas isso já eu tinha vindo dizer. Era mais qualquer coisa. Já sei, é falar de uns queques azuis que eu também tinha ali, que ainda não tinha tido a lembrar. Provavelmente era isso que eu há bocado queria vir dizer. Quando andava aí sem assunto, tinha aqui um assunto e se calhar até era este. Também não tenho essa certeza, também já está um bocado tarde. Eu estou com algum sono, é verdade. Estou aqui a disfarçar, mas eu tenho sono. Eu tenho sono. Então, eu tinha uns queques azuis na mesa, porque aqui há uns bons meses. Epá, há 8 meses que eu tinha isto ali. Em setembro do ano passado, eu tive cá também visitas, que é um casal de sobrinhos com uma menina. E eu lembro-me que nesse fim de semana fiz um bolo às cores, porque me lembrei que era giro fazer o bolo às cores por causa da miúda estar cá, que ia achar graça ser às cores, um bolo às cores e não sei o quê. Mas sobrou-me massa, porque eu fiz um bolo maior para fazer... já não me lembro que era com uma flor no meio, uma coisa assim. Era uma parte cor-de-rosa, a flor no meio na cor natural e em cima azul, ou então azul em baixo e cor-de-rosa em cima. Pronto, assim uma coisa às cores. E eu fiz muito bolo. E o que é que eu me lembrei? O que sobrou de colocar logo em tacinhas, portanto em forminhas, assim é que é. Com sono, quando eu não estou com sono também... Já sou dispersa de natureza. Então, a massa que sobrou calhou de ser a azul e eu coloquei em tacinhas, em forminhas e congelei. E fui deixando ficar. Eu tive muito tempo mesmo, meses, sem me lembrar daquilo. Nos outros meses em que me ia lembrando daquilo, cada vez que eu me ia lembrando daquilo, eu pensava, tenho de descongelar isto e ver se realmente é uma coisa que fica normal e natural, uma massa crua congelada, e depois ir ao forno a ver se fica normal, que é para eu saber, para testar, que não sei o quê, que não sei o que mais, e tenho que fazer, e então já lá vão 8 meses. Pois é, 8 meses. Setembro de 2023, maio de 2024, 8 meses. E então não se pode dizer que estivessem uma maravilha. Mas a própria massa do bolo também estava assim.
ficou uma massa muito densa, não sei porquê, não sei se os corantes afinal produzem algum efeito na massa, diz que não, mas se calhar até produzem. Eu acho que o bolo que eu fiz foi o bolo de natas, que é um dos meus bolos base. Eu tenho 2 bolos base, um é o de iogurte e o outro é o de natas, e eu acho que aquele é o de natas. Não sei, pronto, não sei porque é que ficou assim denso, mas eu lembro-me que já o bolo, sem ter sido congelado, tinha ficado algo denso. E os queques que eu congelei nas forminhas também saíram assim algo densos, não é? Claro, não sabem mal, sabem bem, mas não está, uau, que maravilha, não está. Então tinha mais esta iguaria na mesa, uns queques azuis.